questões da inteligência artificial para os jovens. E já cá estão os meus convidados. Falo-vos de Rômulo Chende, analista social e político, Hamilton da Costa, psicólogo, Joaquim Paulo, jornalista. Estes são os meus convidados, vão comigo até bem perto das 12. Dizer que você pode participar, ligar para o 943 051313, pode também deixar ficar as suas mensagens nas nossas redes sociais. Deixa a sua mensagem no Facebook Rádio Queiroz, Angola 98.TTFM, Instagram, no YouTube, estamos em todas as redes sociais. E para acompanhar a nossa programação em tempo real, basta ir ao site radioqueirosangola.al. Agora sim vou estender a minha saudação aos meus convidados. Joaquim Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite e é sempre bom estar aqui. Hamilton da Costa, bom dia, seja bem-vindo. Félia, muito bom dia aos colegas de painel e aos nossos ouvintes. Desde já, mais uma vez, muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Rômulo Chende, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ofélia, bom dia, caríssimos colegas de painel, bom dia extensivo a todos os magnos ouvintes desta estação de rádio. Muito bem. Vamos então falar exatamente sobre a inteligência artificial. Antes, eu gostaria que os meus convidados fizessem uma abordagem em torno de definir a inteligência artificial e, porém, depois nós vamos começar exatamente a entrar para o tema, falar daquilo que são as vantagens e desvantagens da mesma na vida dos jovens, para os jovens. Começando por si, Rômulo Chende, faz-nos então aqui uma viagem em torno da inteligência artificial, como é que nós podemos enquadrar? Bem, mais uma vez é uma grande responsabilidade, velho, pelo facto de começar relativamente a essa abordagem conceptual, mas nós estamos aqui para poder servir. E relativamente a esta questão, primeiramente é importante dizer que a questão da IA, ou seja, a inteligência artificial, é uma temática de caráter complexa e não está ao nível de todos no entendimento desta abordagem. Mas relativamente à sua conceptualização, podemos aqui dizer que IA remete-nos desde o início do século XX, ou seja, na metade do século XX, a partir dos anos 1950, salvo erro, por John Maynard, que um cidadão americano que nasceu em 1927, morreu em 2011, foi então este grande mentor e precursor das ideias iniciais relativamente sobre a inteligência artificial. John Maynard entendia que a inteligência artificial seria a ciência ou a engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligente. Ou seja, o que se pode aqui colher relativamente às ideias de John Maynard é no sentido de que a inteligência artificial veio, de certa forma, contrapor, não é, os ideais no entendimento do estudo, da cientificidade, do ponto de vista da própria ciência, da própria tecnologia e os avanços tecnológicos que a tecnologia nos vai então poder proporcionar. Então, pensamos nós, a partir dessas ideias iniciais, John Maynard, que foi o grande precursor das ideias relativamente sobre a inteligência artificial no entendimento desta narrativa de grande complexidade. Hamilton, queres acrescer nesta abordagem de Rômulo Chende? Bem, Ofélia, é um tema muito pertinente, como adiantou o Rômulo, é que muitas das vezes chega a ser difícil de ter que abordar por causa do nível de compreensão que se pode ter. Mas que se diga a bom da verdade, nós não podemos falar de IA sem, obviamente, mencionar o grande precursor, não é?
embora que já no ano de 1950 já se falava sobre IA, mas devemos aqui destacar o John Mann, não é? Que de alguma forma em 1956, numa das conferências nos Estados Unidos, pela primeira vez, não é? Lançou o desafio da inteligência emocional, inteligência artificial. Bem, e sabe-se que literalmente falar sobre inteligência artificial significa esta capacidade que se tem de compreender, de criar, não é? Essa criação que por acaso é um meio de alguma forma natural nessa criação das próprias máquinas. Perdão, eu acho que em nota introdutória, só para enfatizar aquilo que o Romulo disse, é isso que tenho para dizer. Joaquim Paulo. Dizer também que os colegas de painéis, para ver que estão dotados, né, de conhecimento, já falaram muito bem sobre o percurso da gênese da inteligência artificial. Então, para não ser muito repetitivo, em termos miúdos, diríamos que a inteligência artificial é quando o ser humano ensina as máquinas, também de computadores e telemóvel, a tentarem fazer coisas ou agirem, né, como se fossem seres humanos. Temos medo a isso. A inteligência artificial é meio um cérebro artificial. Pode fazer coisas que os seres humanos não faziam. Reconhecer texto, reconhecer vozes, escrever. Isso é uma atividade, noutra hora, só de humanos. Agora é possível vermos essas atividades a partir da inteligência artificial. É possível considerarmos a inteligência artificial como um método de aprendizagem, tanto nas escolas? Hamilton da Costa. Bem, essa questão nos remete à questão que o Romulo dizia, né, que chega a ser complexo abordar sobre inteligência artificial, mas de facto a inteligência artificial, não é, por acaso, é um dos meios mais rápidos, não é, para se aprender a nível das escolas e não só. Muito bem. Romulo Vicente, atendendo a nosso atual estado de educação no país, é aconselhável as instituições do ensino superior adotarem o método de inteligência artificial para ajudar a lecionar as matérias? Até certo ponto diria que sim, mas isso tudo partiria de uma base sustentável no que tem que ver com uma legislação, não é? Porque os sistemas de educação e ensino remetem-nos a uma base, não é? De educação, e o sistema de ensino superior também remete-nos às nuances do ponto de vista legislativo. Então, a inteligência artificial, Ofélia e caros ouvintes, deve, de certa forma, primeiramente obedecer critérios. E um dos grandes critérios também é a sua regulação. Ou seja, qualquer Estado que queira implementar ou que queira, de certa forma, manter, não é, os ideais sobre a inteligência artificial também deverá partir por este pressuposto, que é a regulação. Mas, ainda assim, independentemente de nós não estarmos regulados, não quer dizer que nós não possamos, de certa forma, desenvolver, não é, inteligência artificial. Repare que todos os santos dias nós somos contactáveis e mantidos por via da inteligência artificial. O que nós estamos aqui a fazer, de certa forma, também, em função dos usuários e as máquinas que nós estamos a usar, é fruto da inteligência artificial. Os computadores, o mic, os telefones e tantos outros utensílios. Relativamente a este quesito, dizer que a inteligência artificial, por ser uma ferramenta dentro daquilo que são os estudos da cibernética, logo ela pode ser adaptável, mas existe uma complexidade. Será que as escolas deverão estar preparadas para a aplicabilidade da inteligência artificial? Aqui é a grande pergunta. Agora, caso estejam, devam sim ser aplicadas. Caso não estejam, há toda a necessidade de haver uma formação árdua. E a formação relativamente à inteligência artificial não começa no ensino superior, é na base. É na base onde as pessoas, os jovens, as crianças devem ser ensinadas para que, de certa forma, nós tenhamos uma sociedade desenvolvida do ponto de vista inteligível. As pessoas têm que ganhar inteligência desde a base.
A inteligência artificial é um conjunto de conhecimento. A título de exemplo, por exemplo, Ofélia, não é impossível que nós desenvolvamos, desde os remotos, ou os anos remotos, nós temos vindo a acompanhar a desenvoltura, por exemplo, da invenção do fogo e a roda. Então, foram processos. Por que nos dias de hoje nós não podemos desenvolver a inteligência artificial? Também podemos. Então, as escolas, em particular o subsistema de ensino superior, podem, sim senhora, serem mentorizadas por intermédio de mecanismo de inteligência artificial. Mas agora é preciso que nós saibamos separar o que é inteligência artificial, quais são as ferramentas, quais são os meios e o que é que desta inteligência artificial poderá ser benéfico para o sistema de educação e ensino. E ali, se calhar, entraríamos para as vantagens, as desvantagens, para então podermos abordar com melhor ênfase. Ouvinte pode também participar do nosso tema ligando para o 943-0533, 943-0533. O nosso tema na rubrica A Vida do Ouvinte, estamos a falar exatamente sobre vantagens e desvantagens da inteligência artificial para os jovens. Volto para si, Joaquim Paulo. A dependência excessiva de inteligência artificial pode prejudicar na decisão ou resolução de alguns problemas na vida dos jovens? E, infelizmente, já está a prejudicar. Voltando na questão de como for a implementação da medicina, o uso da inteligência artificial é bem-vindo nas instituições de ensino. Falo em vários sistemas. É bem-vindo, seja bem-vindo. E nós temos que nos adaptar aos desafios dos tempos, não é? E é quase inexplicável dizer, nos dias de hoje, que uma instituição, pelo menos, rejeite o uso da inteligência artificial. É muito complicado, não é? Porque a inteligência artificial está conosco no dia a dia. No dia a dia. Por vezes nós temos direito, nós recebemos informações dos nossos dispositivos. Não são humanos a fazer, são simplesmente inteligência artificial que tem o trabalho, ou seja, através de alguns dos seres humanos. É óbvio, e deixa também dizer aqui que a inteligência artificial não age por si só. A inteligência artificial é comandada por homens, dependem dos comandos dos homens. E então, essas inteligências estão conosco no nosso dia a dia, ajudam-nos sim, de certo modo, e como tem ajudado em grande parte. Agora, nós devemos também saber medir, temos que agir sob medida, ao ponto de não deixarmos por falta a nossa capacidade crítica, seres humanos, não é? Deixarmos totalmente dependente. Quando a gente opta mais pela inteligência artificial, em detrimento do nosso próprio senso crítico enquanto seres humanos, pode sim, digamos, ser um risco para a humanidade toda, porque imaginamos que você é um pai, precisa fazer uma correção pontual a seu filho, não é? Eu falo na questão corretiva, na verdade educativa, sobretudo, quer dar uma lição ao filho, por exemplo, portou-se mal e você quer fazer essa correção, o filho não vai recorrer à inteligência artificial para poder perguntar o que é que eu posso falar ao meu filho naquela situação em momento. Então é muito difícil e também muito preocupante quando a gente depende totalmente da inteligência artificial. O que nós podemos fazer é equilibrar, usar a inteligência artificial quando achamos a necessidade de usá-las para que não dependamos simplesmente da inteligência artificial. Hamilton da Costa, como psicólogo, que estrago emocional tem um indivíduo completamente dependente à IA, inteligência artificial? Bem, Ofélia, os estragos dependem muito de cada pessoa, né? Mas o que nós queremos aqui avançar, e como disse bem o colega Joaquim Paulo, não é? É que o uso excessivo da inteligência artificial, de alguma forma, deixamos de ter o senso crítico, não é? Infelizmente, já não há esse exercício que se deve estabelecer do ponto de vista da reflexão de uma determinada temática, de uma determinada abordagem. E só para termos uma noção, hoje em dia, tudo e por nada queremos, obviamente, recorrer à inteligência artificial. Então seria bom que
estimulássemos também os debates ainda, não é, a nível das próprias escolas, porque um indivíduo que está extremamente dependente da inteligência artificial, muito além da questão de ter o senso crítico das coisas, não tem a mesma capacidade de reflexão. Essa pessoa não consegue desenvolver a sua inteligência, não é? E já se sabe quando de alguma forma não conseguimos ou não consigamos desenvolver as nossas capacidades intelectuais, começamos a ficar ultrapassados. Então seria de bom tom que olhássemos para esse quesito com muita relevância e no sentido de desenvolver todas as nossas capacidades intelectuais que de alguma forma concorreriam para o nosso desenvolvimento, até mesmo quer emocional, quer mesmo até desenvolvimento pessoal. Sim, ok. E só para falar, o colega falou muito bem, o nosso colega psicólogo, colega de painel, e desde já, daqui a minha nota positiva no que acabou de dizer, ainda na questão de usarmos de forma comedida a inteligência artificial e não sermos dependentes. Na verdade, as inteligências artificiais vêm nos dar mais desafios enquanto seres humanos. Eu quero dizer que se nós ficarmos estáticos, dependemos delas, então as coisas ficam assim de forma mediana, já não há evolução, porque até a própria inteligência só age mediante o comando do ser humano. Então, há essa necessidade de nos desafiarmos mais. Sim, por acaso a inteligência artificial é um grande desafio para nós ainda, enquanto humanos. Enquanto humanos, porque se já desenvolvemos e não queremos desenvolver mais ainda, então aquilo fica estático, fica sem, digamos, sem muita... Pronto, já não terá muita novidade. Vejamos, se entramos agora para o chat GPT e metemos pedimos que faça alguma coisa, até se escrevermos errado, também dá informação errada. Já notaram isso? Claro. Então, isso é para dizer que a própria inteligência artificial depende totalmente dos seres humanos. Da forma como você vai se pronunciar, como vai perguntar. Exatamente. Isso quer dizer que nós temos que ser mais ágeis, aliás, temos que pensar mais ainda após termos criado a inteligência artificial. Então era só para sublinhar esse pormenor. 943051313, 943051313, ouvinte pode também participar deste tema que hoje é de extrema importância, vantagens e desvantagens da inteligência artificial para os jovens. Romulo, é consigo. Vamos começar a falar agora das desvantagens. Desvantagens. Devíamos ter começado pelas vantagens, mas pronto, brincadeira. Desvantagem. Uma delas é o que os colegas apresentaram. Por exemplo, o colega Joaquim, não é? Painel, faz o levantamento do uso do chat GPT. Mas é importante dizer que o chat GPT é um dos subconjuntos, não é? Do PLN, ou seja, programação de linguagem natural. As pessoas vão recorrendo a esse aplicativo pensando que é a solução para tudo. Logo, ela pode também apresentar-nos dados que, de certa forma, não venham condizer a realidade ou a verdade. Então, pode-se dar o caso que seja uma das grandes desvantagens. A outra desvantagem também é o não saber aproveitar o verdadeiro valor e como fazer, não é, de proveito às inteligências artificiais. Por exemplo, a questão da robotização, que de certa forma, utilizada no mundo mercantil, vai roubar empregos aos seres humanos. Logo, a robotização também é uma ameaça e automaticamente pode tornar-se como uma desvantagem para aquela pessoa que, de certa forma, tem como oportunidade de ter um emprego. Infelizmente, as empresas vão adotando, não é, máquinas, ferramentas, robôs, em detrimento do ser humano ou do capital humano neste quesito. Então, essas duas podem ser, não é, duas grandes desvantagens. Existem várias. E por outra, nós estamos a falar de IA. Seria bom que tivesse aqui um especialista na área de cibersegurança ou na área de sistemas eletrônicos,
ou até um estudioso ligado à informática, porque nós podemos até apresentar aqui algumas noções, mas do ponto de vista conceptuais, mas do ponto de vista da sua praticidade, é sempre bom aquela pessoa que de certa forma tem vindo a ter contato com um estudo muito profundo no que tem que ver com a cibernética, tá vendo? Para que nós possamos aqui compreender, porque nós podemos falar de forma superficial, chat GPT, é pegar no telefone, fazer a aplicação e mas por trás existem elementos que de certa forma podem servir de sustentabilidade, de forma a manter o bom uso, não é? E também a forma de não servir como um elemento de grande realce. Mas para quem se calhar não compreenda bem, vai pensar que o chat GPT é uma ferramenta mais adequada, mais viável e deve ser utilizada para tudo e mais alguma coisa. Então essas são as duas grandes desvantagens. Por outra, Ofélia, permita-me, eu gostava aqui de trazer duas grandes nuances relativamente à questão da inteligência artificial. Segundo os grandes especialistas, entendam que existam dois tipos de IA, ou seja, uma na perspectiva estreita e outra numa perspectiva geral. Agora, dentro dessas perspectivas estreita e geral, existem ramos. E dentro destes ramos vamos encontrar o tal o chat GPT, mas na condução de um subconjunto dentro do PLN. Mas o PLN não é, de certo modo, o aplicativo ou a forma de se aplicar dentro da inteligência artificial a mais adequada. Existem outras que, de certa forma, são mais complementares. Uma delas, por exemplo, é o Machine Learning, que vai, de certa forma, permitir com que muitas instituições do campo financeiro petrolífero vão fazendo uso, que é a sistematização de dados. A título de exemplo, os bancos. Os bancos são usuários totais de ferramentas que, de certa forma, têm o toque da inteligência artificial. Para que se tenha um serviço bancário, do ponto de vista da sua sistematização, deve, de certa forma, ter ferramentas tecnológicas. E uma delas é o switch, base de dados, armazenamento de dados. E são dados de grande porte. Por isso é que existem computadores executivos e computadores não executivos. Então é só para nós podermos aqui nos encontrarmos relativamente a esta questão da IA. A IA, volto a repetir, não está ao nível de entendimento de todos, razão pela qual muitos são os estados que têm dificuldade na sua aplicabilidade. Tem grandes vantagens, se calhar os colegas vão poder apresentar as vantagens, nós tivemos a oportunidade apenas de apresentar as desvantagens. Vamos então agora no Hamilton da Costa, vantagens. Bem, penso que uma das vantagens, Ofélia, nós já referimos, que tem que ver com a facilidade no aprendizado, não é? Com esta abertura hoje em dia da inteligência artificial, os jovens têm aqui este dispositivo que de alguma forma podem recorrer no sentido de buscar informações mais rápidas, não é? Mas a questão é que se prende, e eu concordo com o Rómulo, precisamos de alguma forma perceber a veracidade que, por exemplo, o chat GPT nos vai dar, não é? Porque eu quando olhei para o tema e quando olhei para aquilo que tem que ver com por exemplo, com a questão das desvantagens, não é? As desvantagens, e uma delas está ligada à questão dos riscos da desinformação, uma da desvantagem, porque o que para nós, por exemplo, pode ser algo positivo ou verdadeiro, não é? Se calhar para mais profundo pode não ser. Exatamente. Então aqui é uma chamada de atenção, independentemente de facilitar o aprendizado, o próprio acesso à informação rapidamente. Hoje em dia, com a IA, você vai para o dispositivo, consegues ter acesso a essa informação. Também, e não só, tem sobretudo a questão, por exemplo, que é uma das vantagens, novas oportunidades de carreira, porque hoje com a inteligência artificial seria
de bom tom que não prendêssemos apenas no chat do GPT, que procurássemos aprofundar mais, não é, a IA, que de alguma forma existem muitas vantagens, que de alguma forma nós podemos construir a nossa carreira dentro da IA. A IA hoje nos dá uma série de informação, sabemos usar, sabemos utilizá-la de alguma forma, iremos também construir devidamente a nossa carreira. Quero acrescentar, Joaquim Paulo. Tem sempre alguma coisa para falar. E ainda no âmbito das desvantagens, uma das grandes desvantagens da inteligência artificial que nos deve nos preocupar mesmo é a dependência excessiva. Acreditas que há relatos de adolescentes que já experimentaram fazer bombas caseiras através com a ajuda da inteligência artificial? Então isso é muito preocupante para a nossa sociedade nos dias de hoje, em que as crianças também têm acesso ao telefone toda hora e momento. Então é uma questão de grande preocupação. Outra preocupação também, digo enquanto jornalista, que é a proliferação de fake news. Digo, graças a algumas organizações nacionais e também internacionais, tudo tem feito para que então treinem os profissionais da comunicação social, os jornalistas também, para poderem então contrapor essa onda de fake news que tem se proliferado ultimamente. A todo exemplo, a ANER, que é a Associação Internacional de Jornalistas, que promoveram uma formação no dia 14 já, que tem que ver exatamente com o domínio das ferramentas da IA. E, por exemplo, um dos módulos é como criar prompts para a inteligência artificial. Prompt, assim, palavras miúdas, é o que a gente escreve para a inteligência artificial, o que pedimos para ela, chama-se prompts. Então, é um módulo que vamos aprender a criar mais de 300 prompts saudáveis, que nos ajuda enquanto jornalista na nossa profissão. Então, essa preocupação não é só das organizações internacionais. O governo angolano também, o executivo também, tem se mostrado preocupado com essas questões, falando também das tecnologias de informação, de comunicação social, também tem promovido através dessa publicidade de Cefochor, informações também atadas a essas questões. Então, para o pessoal ligado à comunicação social, estudantes, então, aí é uma ferramenta que nos pode ajudar de um grande modo e também pode destruir quando o profissional da comunicação social depende totalmente dela, por exemplo, para poder redigir uma peça jornalística. Isso é preocupante. O que nós devemos fazer é pedir, se usamos a inteligência artificial, então nós devemos ter a capacidade extrema de poder corrigir aquilo que ela nos manda. Então, isso chama-se senso crítico. Isso é que nós não podemos perder. Podemos usar de todas as formas, mas nunca seremos dependentes e estimularmos então a perda do senso crítico, que é nosso. Isso é intrínseco ao seres humanos. Então, não vamos deixar cair por terra uma qualidade divina. Sim, claro. Como Alexandre, voltando para si, de que modo a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento profissional de um jovem? Bem, inteligência artificial, Ofélia, voltamos a replicar. Bem, no desenvolvimento profissional, estamos a falar daquele jovem que está no seu local de trabalho e quer se tornar um maior, um melhor, um indivíduo efetivo no que diz respeito às suas responsabilidades laborais. Pois, primeiramente é importante dizer, Ofélia, novamente, que fazer o uso das técnicas ou das ferramentas IA não necessariamente que nós tenhamos um nível acadêmico muito avançado. Primeiro ponto. Mas, atenção, é preciso que haja um nível e um grau de conhecimento. E esse conhecimento está muito voltado às técnicas de profissionalização ou profissionalizantes, que é a área da técnica, que é a arte. Os grandes informáticos eles chamam logotécnica. Estamos a querer dizer que a dimensão da logotécnica vai permitir com que
um jovem que de certa forma queira ter maior proveito relativamente à IA, então deverá recorrer primeiramente ao autoconhecimento. Tem que haver um autoconhecimento, porque nós podemos estar aqui a falar, estamos a falar se calhar até bem, estamos a usar as palavras bem ajustadas, mas do ponto de vista da sua aplicabilidade, da sua tecnicidade, não está ao nível de todos. Então, os jovens que queiram de certa forma, não é, ter uma carreira profissional com êxito e fazendo o recurso da IA, há toda a necessidade de se envolverem de forma massiva. Há toda a necessidade de que os jovens devam começar a compreender que o novo mundo está à volta das novas inteligências. Então, as novas inteligências é que vai permitir com que nós possamos nos destacar. A título de exemplo, nós em Angola não estamos preparados para as grandes revoluções, temos que ser claro, mas isso não quer dizer que nós não possamos nos autoprepararmos. Porque, repara, Ofélia, no nível do ranking dos países mais inteligentes, que fazem da IA lá em cima, os Estados Unidos não está em primeiro lugar. Estamos a falar da Suíça, estamos a falar do United Kingdom, Reino Unido, depois vem os Estados Unidos da América. IA, atenção, a IA ela só é possível com o acompanhamento e o desenvolvimento do ponto de vista da técnica, a arte. É preciso que haja um envolvimento para que nós tenhamos sociedades inteligentes. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos. Repare que John McCarthy, norte-americano, foi o grande precursor das ideias de inteligência artificial, mas os Estados Unidos foi superado. A revista Forbes indica que a Suíça, Grã-Bretanha, nesse caso o Reino Unido, são os países mais inteligentes do ponto de vista da IA. Depois vem a América, depois se calhar vem Bélgica, até a Alemanha, que do ponto de vista acadêmico, atenção, das grandes academias a nível do mundo, está em 7º ou 8º lugar. Então, a inteligência artificial não está ao nível de qualquer Estado, de qualquer sociedade, de qualquer pessoa. Nós aqui podemos falar, vamos falar bonito, mas a sua tecnicidade, ela é muito à volta de um conhecimento profundo. Física quântica. Nós fugimos às ciências técnicas. Não há um envolvimento muito profundo a nível do sistema de educação e ensino onde possa se promover a arte da inteligência artificial. Nós podemos estar aqui a falar, podemos não estar ao nível de qualquer pessoa. Razão pela qual vê o protótipo, não é, por exemplo, da utopia e da realidade. Uma coisa é de forma utópica, de forma imaginária, e estamos aqui a falar sobre a realidade. Então, o jovem, coitado dos nossos irmãos, nossos pequenotes, nossos jovens, infelizmente não estão num país que, infelizmente, vai levar tempo. Primeiro é que a IA, especialistas indicam que ela não é trivial, não é barata, é cara. Fazer investimento do ponto de vista de ferramentas que de certa forma venham promover o desenvolvimento técnico, tecnológico no mundo da cibernética, não está ao nível de qualquer país. Mas agora, nós não estamos aqui, podemos fazer uma luta tremenda. Nós temos dificuldade de água, temos dificuldade de energia. Os outros superaram. A questão, por exemplo, da energia elétrica para o estudo da energia nuclear. Isso é inteligência artificial. Nós estamos muito aquém. Então, coitado dos nossos jovens, coitado de nós, coitado da sociedade angolana, e temos que ser franco, mas agora, isso não quer dizer que nós não possamos, de certa forma, nos envolvermos. Podemos, mas estamos muito aquém. A título de exemplo, os telefones que nós utilizamos, os tais sistemas Android e o sistema que os iPhones são aplicáveis, são diferentes, são diferenciados. O iPhone, o sistema utilizado no iPhone é diferente do sistema aplicado no telefone normal, que é o tal cujo Android. São sistemas diferentes. Então, os jovens, para que de certa forma possam tirar de maior proveito a IA e colocarem na sua vida, para que tenham maior sustentabilidade do ponto de vista profissional, é preciso que haja um esforço tremendo, um exercício tremendo, um sacrifício enorme. É perder noite, é sacrificarem-se, é fazerem da internet, atenção que a internet também hoje é efeito da inteligência artificial.
os técnicos ligados às áreas de redes já vão fazendo roupagens relativamente com o envolvimento da IA. Cibersegurança é um conjunto de redes. A luta do gato e o rato, que é olhar, por exemplo, para o hacker, que de certa forma vai criando instabilidade do ponto de vista de um sistema informático, e a IA que vem contrapor o hacker, no sentido de se poder melhorar, não é, os ataques aplicados pelo hacker, ou então o cracker, caso nós queiramos aqui trazer um outro indivíduo de uma outra dimensão. Então, os jovens têm que se preparar, têm que se profissionalizar, têm que estudar, têm que se esforçar. Não necessariamente que seja do ponto de vista acadêmico, não. Existem informações técnicas, por isso é que existem os tais cursos ligados a Cisco, a Microsoft, que também vão se adaptando com essa nova roupagem do mundo da cibernética. Então, a IA é o novo mundo. E o novo mundo, todos nós temos que procurar acompanhar essa dinâmica. 943051313, ouvinte está a acompanhar o programa Toque de Magia, esta é a rubrica académico ouvinte. Hoje estamos a falar exatamente sobre vantagens e desvantagens da inteligência artificial para os jovens. Você pode interagir conosco no 943-051313. Joaquim Paulo falou-nos um pouco na sua abordagem sobre a desinformação. Acha que daqui a alguns anos já teremos a desinformação a nível da inteligência artificial por alguns profissionais estarem exatamente focados só na informação da IA? É possível, como também eu frisei, há pessoas e instituições que estão a trabalhar no sentido de contrapor essa proliferação preocupante de fake news. E isso não deve só ser uma preocupação das instituições estatais, né? Falo do Ministério, de tutela, mas de cada um de nós entendermos que estamos numa sociedade e geralmente ouvinte, bom dia, são instantes, Joaquim Paulo. Bom dia, ouvinte. Com quem temos o prazer de falar? Alô, bom dia. Falamos com? Muito bem, senhor Diógenes, deixe ficar aqui a sua contribuição relativamente ao nosso tema. Tem como falar um pouco mais alto? Não conseguimos ouvi-lo perfeitamente. O ouvinte está do outro lado. Alô? Perdemos a ligação do nosso amigo ouvinte, mas pode voltar a ligar no 943051313. A palavra estava com Joaquim Paulo, exatamente. Exatamente. Ofélia, eu dizia que a preocupação da proliferação da desinformação a nível da sociedade não deve ser uma preocupação simplesmente do nosso Ministério, né, das Telecomunicações, mas deve ser uma preocupação de cada integrante dessa sociedade, que muitas vezes também, muitas vezes não, é um fato. Tem pessoas desinformadas, tem pessoas que dependem daquilo que as pessoas falam, não é? Das febres. E isso aqui só para retornarmos na questão da desvantagem, a exclusão massiva de pessoas aos meios das TICs, né? Temos de volta. Viva, bom dia. Bom dia, uma senhora. Com quem temos o prazer de falar? Muito bem. Senhora Ayundela, pode deixar a sua contribuição em torno do nosso tema? A senhora pode deixar a sua contribuição em torno do nosso tema. Estamos a falar das vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Exato. Eu estou aqui acompanhando o programa e vamos dar uma abordagem que eu não lembro o nome do hospital. A pergunta é a seguinte: os estudantes, nesse momento, nessa difícil, os estudantes têm que apegar numa inteligência artificial, né, para poder
bem, senhora Yondela, muito obrigada por participar do nosso programa. Continuação de uma terça-feira abençoada para si. A ouvinte foi para o Rômulo Alexandre, que falou muito sobre a desvantagem da inteligência artificial, mas muito antes do Rômulo responder à senhora, vamos terminar o pensamento de Joaquim Paulo na sua abordagem. Retomando, espero que ninguém me corte mais. Então, rádio é assim. É assim. Não, talvez estou falando negócio. Bom, intervenção, né? Entendo perfeitamente. Então eu dizia, a preocupação da desinformação deve ser de todos, deve ser de todos aqueles cidadãos conscientes que entendem ou que já percebeu que, afinal de contas, existe uma franja da nossa amada sociedade que existem pessoas que dependem totalmente das informações que circulam nas redes sociais. Até redes sociais, digamos, é o máximo, que depende das informações que circulam na boca das pessoas. Então, nós precisamos ter o maior cuidado e também a capacidade de podermos, ao máximo, evitar, contrapor a desinformação. Deve ser uma obrigação de todos nós. Como é que um cidadão pode ajudar um outro cidadão desinformado nas questões da fake news? Por exemplo, estamos agora numa visita de Estado da Sua Excelência Presidente da República da Tanzânia. Daqui a pouco, acredito que às 14 horas estará no Parlamento, né? Vai participar de uma sessão solene da Assembleia Nacional. Então, nós estamos informados porque de algum modo estamos ligados à internet, não é? E se o nosso vizinho, a nossa irmã, o nosso primo, que não tem essas informações privilegiadas por não ter acesso à internet, e ela pode pensar que é o presidente do Ruanda. Então, nós temos que ter a capacidade de ajudar e de cortar pela raiz as desinformações, não só desse menor, mas também de outros tipos de informações que podem circular. Então, vamos ser ativistas nas redes sociais, vamos ser ativistas nas escolas, vamos ser ativistas nas igrejas, em qualquer instituição, de contrapor as informações infundadas, as falsas informações que também podem ser geradas através da internet. Agora mesmo, se o cara vir pegar o ChatGPT e pedir que crie uma falsa informação sobre qualquer assunto, ele vai criar simplesmente, vai te entregar numa boa. Então, agora, que tipo de mecanismo a gente deve usar para podermos contrapor essas desinformações? É responsabilidade de todos nós. Muito bem. É consigo, Rômulo, a senhora ouvinte, a Yondela, ela disse-nos, na sua abordagem, intervenção e questão, disse que ultimamente as pessoas ou os estudantes recorrem, não é, à IA para responder às questões colocadas nas provas. Eu queria mais ou menos ouvir, ou novamente ouvir, não é? Porque se calhar entrou há pouco e não conseguiu ouvir as desvantagens da inteligência artificial. Ela quer saber quais são as desvantagens da inteligência artificial. Não, uma delas é o que nós já havíamos dito, e os caros colegas, Ofélio, embora prontos, né, nós estamos a falar para os ouvintes. E antes agradecer pelo facto desta ouvinte, né, ter entrado. Dizíamos nós que a IA tem desvantagem e desvantagem, mas provavelmente tem mais vantagens para o mundo moderno. Agora, os que não querem se automodernizar só vão encontrar desvantagem. Então, a desvantagem, uma delas é, por exemplo, pensar assim, a desvantagem no mundo mercantil, não é? E vou olhar para o estudante. O estudante terminou o ensino médio, foi para a faculdade, terminou a faculdade e vai atrás de emprego. Só que, infelizmente, ele indo atrás de emprego, encontra que a empresa na qual o mesmo gostava de lá estar, em vez de contratar pessoas, encontrou lá robôs. Os robôs vão, de certa forma, fazer o trabalho que o ser humano devia ter feito. Logo, pode ser uma desvantagem. O que é que essa pessoa vai pensar? Exclusividade, que está diante de uma sociedade exclusiva, que não há oportunidade. Só que nós estamos no mundo da modernidade,
onde as empresas, as instituições vão se adequando em função dos novos modos operandi. Logo, a IA vai trazer esta grande ferramenta, transformando, como dizia bem os colegas e o colega Joaquim, de que as máquinas vão servir como ente de processamento em detrimento do ser humano. Só que quem faz as máquinas são os homens. Mas ainda assim, as empresas vão preferir adotar máquinas em detrimento de homem. E você que saiu da universidade vai atrás de emprego, quer emprego. Encontrou lá a máquina. O dono da empresa entende que a máquina faz mais do que tu. Porque a máquina, numa fábrica, por exemplo, que vai fazendo enchimento de cerveja, não é? De cerveja ou bebidas, eu não vou esperar ter 50 pessoas, não é? Para encher 50 garrafas. Eu prefiro ter uma máquina que vai encher 50 garrafas. Então, uma desvantagem é começar no nosso cérebro, no nosso âmago, de pensar que você, naquele exato momento que precisa de emprego, mas infelizmente encontra um robô, uma máquina, um aparelho que está a fazer mais do que tu. Então, vai ser uma desvantagem. Agora, vantagens. Otimização de tempo. A IA vai permitir com que nós possamos otimizar o nosso tempo. Uma delas, por exemplo, é o trabalho que os youtubers, né, vão fazendo. Não é? Hoje todo mundo quer estar no mundo das TICs. E o youtuber, não é? Ou a pessoa que vai lidando com, como é que se diz? Como é? As pessoas que lidam com influencer digital, que eu inclusive ainda tenho as minhas reticências, porque não existe um pacote legislativo que regula em Angola que tem influências digitais. Existem influências mais informais, agora digitais tal como deve ser em Angola não temos. A realidade dos outros nós imitamos, ok, vamos imitando, que é bom também, mas temos que saber imitar e temos que nos autorregular. Mas o influencer, por exemplo, a IA vai lhe permitir com que ele consiga criar conteúdos em tempo real. Então, é uma grande vantagem. E há pessoas que vão ganhando dinheiro a partir desta aplicabilidade do ponto de vista no uso na condição de influência digital. Por exemplo, a questão da assistência virtual. Hoje todo mundo, não é? Por exemplo, nós estamos aqui, vou dar um exemplo bem claro. Nós estamos aqui, hoje, analistas, comentadores, e vamos fazer um trabalho de rádio, Nem todo mundo tem domínio com as TICs. Às vezes tu tens dificuldade de fazer uma selfie. Cria um storyboard, um indivíduo que te acompanha e vai fazendo as tuas captações para tu venderes. Isso é o quê? É inteligência artificial. Uma das grandes inteligências artificiais que nós usamos muito é a calculadora. A calculadora mesmo, a nossa calculadora manual, que nós parecendo que até metemos de lado, mas todos nós depois recorremos à calculadora. Nem que ela seja do ponto de vista até virtual, nos telefones. Queremos dados aritméticos, matemáticos. Então, isso é efeito da inteligência artificial. A outra, por exemplo, do ponto de vista da ciberliteratura. Muitos de nós vamos à igreja, já não levamos as Bíblias físicas. Hoje todo mundo tem telefone e usa a Bíblia virtual. Isso é efeito de quê? Da inteligência artificial. Quer dizer, são vários pressupostos. Estamos a trazer até aqui elementos minimalistas. Porque aqueles de grande dimensão ou de dimensionalidade não está ao nível de todos. Só está ao nível dos americanos, dos nipônicos, dos russos. Nós ainda vamos tentar nos ajustarmos, não é? Então, tem essas vantagens e tem essas desvantagens. Agora, repito novamente que nós estamos no mundo da era da digitalização. Mas é importante separar que informática é outra coisa, é uma coisa. Inteligência artificial também é outra coisa, embora a inteligência artificial advém dos frutos informáticos. Hamilton da Costa, supõe-se que a falta de interação não é no trabalho, na escola, um pouco por causa da inteligência artificial que tem estado a invadir a vida dos jovens em casa, na família. Hoje em dia, num convívio familiar, é mais visível ver as pessoas no telemóvel do que propriamente a conversar. Infelizmente é uma realidade visível, não é visível, mas nós aqui
devemos perceber, Ofélia, a questão da educação, porque o uso da inteligência artificial é bem-vindo, nós estamos aqui todos a concordar e devemos acompanhar essa dinâmica do mundo. Mas seria de bom tom que, por exemplo, os pais aconselhassem ou ajudassem os seus filhos, não é, de facto, a fazerem uso devidamente dessas tecnologias, porque telefone algum, não é, tecnologia alguma deve nos retirar desta interação humana, porque o calor humano se calhar, como dizia alguém, é muito saboroso, não é? Então precisamos sempre de um ombro amigo, e é preciso também que haja essa interação dentro da escola, dentro das famílias, até mesmo naquelas convivência que se estabelece no seio familiar, no sentido de se estimular também o